minhas irmãs, todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo agora ao vivo, através das redes sociais e mídias sociais. Que o Senhor Jesus possa falar forte aos vossos corações. Entenda uma coisa. O nosso objetivo nas redes sociais e mídias sociais é falar de Jesus. Falar disso aqui, ó, da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho Eterno. Porque sem essa palavra não chegaremos a lugar nenhum. É esta palavra aqui, ó, que vai nos direcionar ao reino dos céus. A Bíblia diz que há caminho que parece ser direito, mas o final é o caminho da morte. Por isso, meus amigos, minhas amigas, e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo, entenda uma coisa. O nosso objetivo sempre foi e sempre vai ser em levar a palavra de Deus até você. Muitas pessoas têm outros objetivos, mas o meu ainda é e sempre vai ser em levar a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não te libertar, irmão, irmãs, todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, mais nada te libertará. Jesus falou: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna. E são elas que testificam, ó, de Jesus. Há caminho que a Bíblia diz que parece ser direito, mas o final é o caminho da morte. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, nunca saia da palavra de Deus. Se falarem para você que nem tudo é o que está escrito, fuja dessas pessoas. Porque a Bíblia é bem clara quando diz: destes, afaste-se. Sai de perto dessas pessoas. Essas pessoas estão indo para o inferno e quer te levar junto. Esses tipos de pessoas que não ensinam mais a Bíblia como a Bíblia é, são aqueles tipos de pessoas igual o diabo. O diabo sabe que não tem mais jeito, então ele vai fazer de um tudo para atrapalhar o maior número de pessoas para não morar no reino dos céus. Por isso, meus amigos, entendam. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. Quer água? Sem isso aqui, meu amigo, a gente já era. A água é um bem sagrado e que se deve ser preservado no mundo. A Bíblia é bem clara quando diz que tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. Meus irmãos, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Glórias a Deus. Por isso, meus amigos, entenda muito bem. Aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, aperfeiçoando, aperfeiçoando, até ser dia perfeito. Acabamos de chegar da igreja, consagração abençoada. Deus falou livremente naquela consagração, através dos pastores, das missionárias, glórias a Deus, glórias a Jesus, pastores e missionários. O que passa disso é procedência maligna. Glórias a Deus. Eu vou trazer uma palavra aqui hoje, irmão. Vai ser um pouco salgada essa palavra, hein? Não sei se você vai conseguir comer esse alimento de hoje, mas faz bem para a saúde. O ministério de João Batista. Ouvi hoje lá na consagração e aquilo me chamou muita atenção. Glórias a Deus. Não dá tempo de sair da sintonia, tá? Você que não gosta da verdade, quer viver em pecado, quer viver conforme o curso desse mundo, é um mundano, é um servo do diabo, e gosta de coisas assim, de tudo de qualquer maneira, esse endereço aqui não é bom para você, não. O endereço bom para você é aquilo que alegra o seu ego e que não toca no seu pecado, porque só vai para os céus lavado e remido no sangue do Cordeiro e se não estiver em pecado. Tudo aquilo que é fora das Escrituras, que Deus não autorizou, o nome certo é
pecado, erro, mentira ou obra de Satanás. Por isso que o próprio Deus falou o quê? Ainda se vir um anjo do céu e vos anunciar outro evangelho, seja anátema. Aqui, ó, tem um bocado de gente aqui, ó, na rede social vizinha aqui, ó, curtindo, comentando, mandando presente. Ô, glória! Pode mandar presente aí, deixa Deus te usar para me abençoar aí. Glórias a Deus. Olha lá, ó. Senhor Jesus, abençoe todos vocês. Glórias a Deus. Nenhum mal nos sucederá, e nem praga nenhuma chegará à nossa tenda. Aleluia, glórias a Deus. Consagração abençoada ali na igreja do pastor Elcio, nosso amigo, companheiro. Daqui a pouquinho também estou num culto ali à tarde também. E à noite eu vou estar pregando numa igreja. Eu só esqueci o nome da igreja. Sei que eu recebo convite para ir, eu vou. Glórias a Deus. Eu estou indo. Glórias a Deus. Que Deus me chamou para isso. Vamos lá? Meditar na palavra de Deus? Glórias a Deus. Você ainda gosta da palavra de Deus? Você ainda gosta da palavra de Deus? Só vai para o céu, meu amigo, se você estiver obedecendo a palavra de Deus. Não adianta você querer pegar atalho que você não vai conseguir. A porta é estreita. E mais, Deus não vai facilitar para você. Jesus não vai pedir por você que está em outra palavra de Deus. Entendeu? Não adianta, se não for conforme está escrito, você vai queimar no fogo do inferno e ponto final. Ah, irmão, isso é preconceito, isso é discriminação. Não é nada disso. Larga o teu pecado que você vai ver que eu estou com a razão. O problema é que você já se acostumou com o pecado. Essa que é a realidade. Você já está familiarizado com o pecado. Entendeu? É isso que está acontecendo. A maioria dos pastores hoje ou é medroso, ou então tem medo de perder a mamata, entendeu? Ou então já se conformou com o mundo, que está normalizando o pecado. O pecado hoje agora é maneiro, é legal, entendeu? Mas eles se esqueceram do que está na Bíblia. O Espírito Santo está aí para convencer. O Espírito Santo há de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agora, como que o Espírito Santo vai te convencer se você já está familiarizado com o pecado? Porque, ó, vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os fornicários, os mentirosos, os abomináveis, os imorais, os incestuosos e todos aqueles que são contrários à palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, se você estiver em pecado, você não vai morar no céu. Não adianta, eu não vou ficar aqui fazendo rodeio com você. Eu não vou te enganar. A minha rede social é para isso, é para falar a verdade. Podem me colocar até no banco lá na igreja, para poder disfarçar, para mim não falar a verdade. Mas não adianta, eu quero ver me colocar no banco aqui na rede social. Vem aqui se meter na minha rede social. Glórias a Deus. Por isso que eu falei com os meus amigos que vieram me procurar, irmão, não estão mais me dando oportunidade na igreja só porque eu falei o que está escrito. Eu falei, você depende de igreja para pregar agora? Vai para a rua pregar. Vai para as estações, vai para dentro do trem, vai para dentro do ônibus, vai lá para o monte, ou então abre uma live na tua casa, ora. O tempo que você fica indo para a porta dos outros, vai dentro da tua casa aí, eu chamo a tua esposa, eu chamo o teu filho, eu chamo quem tiver contigo aí, ó, vamos agora fazer uma mensagem aqui. Cortaram a minha oportunidade na igreja? Aqui eu quero ver cortar minha oportunidade. Só por causa de quê, irmão? Tá um modismo agora aí. Eles estão pensando que tá lidando com trouxa. Infelizmente, eu falar desse jeito, entendeu? Eles estão pensando que tá lidando com trouxa. Não, porque pela omissão dos homens, Deus agora... Mentira! Mentira! Não é Deus, não! É o Satanás que está fazendo isso! Glórias a Deus! A história aí de falar que Deus tá fazendo de um jeito... Mentira! Deus não vai fazer nada diferente. Ele só vai fazer conforme as Escrituras diz. O que passa disso é procedência maligna. Aí eu tô vendo lá os bichinhos, tudo sendo silenciado. Os homens de Deus, tudo sendo silenciado. Aí vendo com a desculpa, pela omissão dos homens, Deus está fazendo assim agora, igual fez na época de Débora. Quantas Débora tem que vir de lá para cá? Eu me lembro que depois de Débora,
Deus continuou. Eu não vi lá sacerdotisa Débora. Eu vi juíza, não sacerdotisa. É completamente diferente. Juíza é profissionalismo. Entendeu? Não é cargo eclesiástico. Aí vem com esses pezinhos. E detalhe, tem umas que ainda são mais ousadas ainda. Começa a criticar o apóstolo Paulo. Foi que Paulo exagerou, Paulo é discriminatório, Paulo é isso, Paulo é aquilo. Meu Deus do céu, se Paulo tivesse aí, meu amigo, nos dias atuais, ele ia ser crucificado. As epístolas de Paulo hoje não servem mais não. Não serve mais. Glórias a Deus. Por isso, irmão, eu fico com as escrituras. Glórias a Deus. Tivemos hoje ali numa consagração abençoada, meu irmão. Abençoada. Quando a Bíblia diz, irmão, e cada um foi para a sua casa, evite de ficar em lugares onde você não vai ser edificado. Existe de ficar em lugar onde fica cochicho, fofoquinha, coisas do inferno. Entendeu? Acabou o culto, ó, cada um para a sua casa. João 7,53. Ah, eu queria ir te visitar. Não, não vem não. Vai visitar a igreja. Vai lá visitar a igreja que é bem melhor. Glórias a Deus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, entenda uma coisa. A verdade sempre vai ser a verdade. O que está acontecendo hoje é que já se acostumaram com o pecado. O pecado agora está glamourizado. Está um glamour do pecado. Entendeu? Tem mais nada a ver, tá podendo tudo. Todo mundo hoje vai para o céu. Até o jumento que falou para Balaão hoje vai para o céu. Entendeu? Quer água? Vamos meditar na palavra de Deus? Eu acho que eu já introduzi muito, né? Vamos meditar. Glórias a Deus. Pode botar recadinho aí à vontade. Um recado, daqui a pouquinho você vai ter também um recado aí da parte de Deus. Meus irmãos, tirando o boné. Tcharam! Olha a carequinha. Tirei o boné, hein? Tirei o boné. Agora eu vou tirar o óculos. Vamos lá, vamos à mensagem da palavra de Deus. Chega de introdução. Agora está na hora da verdade. Glórias a Deus. Deixa Deus falar contigo agora, nesse momento. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3, do versículo 16 até o último versículo. Vamos agora meditar na palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 3, do versículo 16 a o 19. Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. E mais, não vou priorizar a palavra. Ainda dá tempo de você, sair da live, hein? Não é obrigado a me ouvir. Depois não fica chorando aí não, colocando palavrinha aí. Isso não é palavra para se pregar. Eu não te obriguei a você me ouvir, tá ouvindo porque quer. Glórias a Deus. Não quero saber de chororô. Pode escrever o que você achar de escrever aí. Entendeu? Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas aqui hoje. Livro de Lucas, capítulo 3, do versículo 16 ao 19, que diz assim. Do versículo 15, vamos lá. Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, glórias a Deus, respondeu João a todos dizendo, eu, na verdade, batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a eira e ajuntará o trigo no celeiro. Glórias a Deus. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim, demonstrando muitas outras coisas, também anunciava ao povo, sendo, porém, o treta Herodes repreendido por ele, por causa de Herodia, mulher de seu irmão Felipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito,
acrescentou a todas as outras ainda esta, de encerrar João num cárcere. Meu Deus! Meu Deus! João Batista foi preso. Ah, meu Deus do céu! Aqui na rede social vizinha, tô com 1000 pessoas agora sintonizadas comigo. E do lado de cá não tem como eu ver a quantidade, mas sei que tem uma quantidade boa. Glórias a Deus. Tô com 1000 pessoas aqui, Rafael, no relógio. Sintonizado comigo aqui agora. Antes de eu começar a pregar, meus amigos, vou deixar logo um recado, hein? Por favor, você não gosta da verdade? Sai da live. Porque depois que eu começar a falar, não vem com chororô pra cá escrevendo malcriação aí não, hein? Porque às vezes a pessoa começa com chororô e começa a escrever malcriação aqui. Claro que eu não vou me ofender, pode escrever à vontade. Tô nem aí. Mas eu tô avisando antes. Você não é obrigado a me ouvir. Se tá ouvindo, é porque gosta. E se gosta, é sinal que você quer ir para o céu. Vamos lá? Glórias a Deus. A leitura da Bíblia Sagrada é uma leitura que nos mostra ou nos faz compreender quem está com a verdade e quem está com a mentira. Todas as vezes que você vê uma pessoa que se diz ser de Deus e que não mostra mais a verdade como a verdade é, desconfie dessa pessoa. Essa pessoa está te escondendo a verdade porque não quer que você se liberte, mas continue a sendo presa dele e dela. Mas vamos a uma análise das Escrituras, que daqui a pouquinho eu tenho que estar no culto, então vou ter que terminar aqui logo. Livro de Lucas, capítulo 3, e o versículo 15. O povo estava na ansiedade, o povo estava na expectativa, versículo 15. E estando o povo na expectação, pensando todos de João em seu coração, se porventura João era o Cristo. Por quê, irmão? Porque só o Cristo falaria ou ia fazer igual João Batista. O que João Batista estava fazendo? No deserto, João Batista estava fazendo cobra virar ovelha. O que quer dizer com isso? Que não estava passando ninguém batido. Todos aqueles com pecado, tanto pequeno como pecado grande, estava sendo revelado e denunciado por João Batista. Por que hoje, nos dias atuais, não acontece mais uma mensagem igual a de João Batista? Por quê? Porque eles estão preocupados só com isso, não com a alma do povo. Se o povo vai para o céu e para o inferno, que se dane, eles não estão nem aí. Mas nesse endereço, aqui, você vai ouvir a palavra da verdade. Quer ouça ou quer deixe de ouvir. Mas casa rebelde são. Aí João Batista pregando no deserto, e o interessante, irmão, que João Batista começou o seu ministério no deserto, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre. Vamos então encurtar. Não dá para me falar tudo teologicamente, tecnicamente, mas eu vou entrar diretamente pelas escrituras. Aí o povo aqui estava na expectação, na expectativa, estava ansioso para saber quem era esse homem que estava pregando no deserto. E detalhe, estava dando multidão. A verdade da palavra de Deus não espanta. Eu, durante esse tempo que eu prego o evangelho há mais de 20 anos, eu aprendi e compreendi muito bem que a palavra de Deus, pregada como ela só espanta duas coisas: o pecado e o diabo, e a alma fica liberta. Agora, quando a pessoa não quer se libertar, aí fica inventando desculpazinha. Que desculpa é essa? Ah, isso aí vai espantar o pecador. Ah, isso aí as pessoas não vão vir nem mais para a igreja. Olha o que você está falando. Olha o que você está ensinando. Sai do pecado. Você virou advogado do pecado. Você virou advogado da abominação, da imoralidade, do incesto, da zoofilia ou da distorção das escrituras, criando cargos que a palavra de Deus nunca autorizou. Irmão, estou na igreja há mais de 20 anos servindo a Jesus.
Eu jamais imaginei que eu ia ver o que eu estou vendo hoje nos dias atuais. Uma cambada de distorcedores da palavra de Deus. E detalhe, hein? Eles não têm coragem de levantar homens a pastores na igreja deles, mas para levantar sacerdotisa de Aserá, eles levantam com o maior prazer, irmão. Que é isso, irmão? Sacerdotisa de Aserá. Você acha que no Apocalipse Deus ia lembrar à toa, falando do espírito de Jezabel? Aquilo foi uma carta enviada à igreja de Laodiceia, à igreja de Tiatira. Glórias a Deus! Vocês, nós precisamos ler mais as Escrituras. Glórias a Deus! Aí aqui está o povo na expectação, porque a Bíblia confirma que João Batista estava no deserto pregando uma palavra com autoridade, não como os escribas e fariseus. O que está acontecendo hoje é isso. Irmão, irmã, para ressuscitar comigo. Quem foi os maiores perseguidores de Jesus, seus apóstolos e até de João Batista? Foram os religiosos. Aqueles que não estavam nem aí para a alma das pessoas. Deu o seu dízimo e oferta, que se dane se vai para o inferno ou não. É assim que é o pensamento daqueles que não ensinam a Bíblia como a Bíblia é. Que saudade faz, irmão, daqueles tempos de 20 anos atrás, 25 anos atrás, onde os pregadores tinham liberdade para pregar o evangelho. Graças a Deus, irmão, que ainda dentro de mim, o Espírito de Deus ainda está inflamado em fogo dentro de mim. Que é o que eu vou mostrar aqui agora. Versículo 16. E respondeu João, olha aqui, hein? Lucas capítulo 3, versículo 16. Respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia de sua sandália. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existem muitos hoje, irmão, dentro das igrejas, que passaram pelos batismos das águas, mas ainda não estão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que eles não conseguem pregar contra o pecado, eles não conseguem pregar contra a mentira, eles não conseguem pregar contra aquilo que a palavra de Deus já determinou como condenação, que não vai permitir entrar no céu. E outra, quando eles veem a gente pregando, você é fanático, você é maluco, você é desequilibrado, isso não é pregação, só espantar o pecador. Começou a doer? Tá reclamando de quê? Que tanto ai é esse? Ai! É melhor, meu, se pelo menos a tua... Eu vou falar um negócio pra tu. Agradeça a Deus que a sua consciência tá ardendo aqui. Porque se arder do outro lado da vida, tu tá lascado. Pra não falar outra coisa aqui. Se a sua consciência arder do outro lado da vida, meu amigo, você tá lascado. Que aí lá do outro lado da vida não tem mais jeito. Veja o livro de Lucas, capítulo 16. A morte do rico Lázaro. O rico lá do outro lado. Abraão, peça que a Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Eu estou atormentado nesta chama, Abraão. O que pai Abraão falou? Filho, lembra-te, consciência. Lembra, tá? Lembra! Recebeste os teus bens, tu, em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu, no verbo tu, é condenado. Eu não sei o que é na boca desses pregadores, dessas pregadoras, distorcedores. Parece que o inferno deixou de existir, irmão. Não tem mais a palavra inferno na Bíblia, não. Eles estão prometendo o céu para todo mundo.
Céu? Imagine Deus lá em cima. Céu? Céu? Que? Vocês estão pensando que aqui em cima é bagunça? Céu? Aí imagine uma alma que morreu em pecado. Vai lá nas portas das mansões celestiais. Anjo, abre aí pra mim aí, meu amigo. Eu vou entrar, morri salvo lá. Aí o anjo vai lá e pega o livrão. Pô, tá constando aqui que você morreu em pecado. Não, não é pecado não. O pastor lá embaixo me garantiu que não é mais pecado. Pode beber, pode fumar, pode prostituir, pode idolatrar, pode até distorcer a Bíblia. Ô, anjo, tu sabia que pode até consagrar sacerdotisa de Aserá? Agora virou moda lá embaixo. Não é mais pecado não, anjo. Aí o anjo olha no livrão, mas aqui consta ainda no livro, no cartório celestial, que é pecado. Aqui tu não vai entrar não. Não, pergunta a Deus aí, anjo. Pergunta aí. O anjo vai lá, Criador. Tem uma pessoa lá na porta lá que quer entrar no céu enquadrado nisso tudo aqui. Imagine a cara de Deus. O rosto de Deus, todo respeito. Imagine o rosto. Céu? 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 E o pastor dele comprou alguma coisa aqui em cima? Não, anjo. Não deixa nem passar da porta. Amarra pés e mão e lança lá nas trevas exteriores. E ali haverá gritos e ranger de dente. Cuidado com a salvação da tua alma, tá? Pastor nenhum e nem missionária nenhuma pode garantir céu para ninguém. O céu só é garantido quando você está em obediência à palavra de Deus. Em pecado e distorcendo as escrituras, não tem céu, mas o inferno já está garantido. Você não ouve mais hoje isso, né? Não ouve mais não, né? Agora todo mundo vai pro céu. Silvio Santos morreu, mas deixou um monte de discípulos, sabia disso? Eles estão topando tudo por dinheiro, meu amigo. Estão topando tudo por dinheiro. Que a alma vai pro céu, pro inferno, estão nem aí. Glórias a Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, é obrigação sua. É obrigação sua procurar saber a verdade, se o pastor ou a missionária está na verdade. Entendeu? É obrigação sua. É obrigação sua procurar ler a Bíblia para saber se eles estão na verdade ou não. Porque senão você está indo para o inferno pensando que está indo para o céu. Não se iluda não. Não, ele é ungido. O homem de Deus. Está mais para homem que Deus do que para homem de Deus. Eu fico triste, irmão. Ficar enganando as pobres almas, distorcendo a Bíblia, inventando cargo que não existe. Vai lá ver no Antigo Testamento. Desde do Gênesis até Malaquias. E antes da chegada do Cristo, era só sacerdotes. Não tinha sacerdotisa e nunca teve. Só passou a ter sacerdotisa por causa da Jezabel. Jezabel foi a primeira a inaugurar as sacerdotisas de Aserá. Aí se você for lá na Bíblia, você vai ver que Deus levantou o profeta Elias e apontou para Acabe. Acabe, o teu casamento com Jezabel vai ser a ruína e a destruição da tua casa e de todos os teus descendentes. E aconteceu conforme Elias falou. Tô mentindo? Eu já falei. Eu ando pela verdade. Aqueles que estão na verdade terão o meu apoio. Agora, se não tiver andando na verdade, eu vou me afastar. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Não adianta tentar me corromper, não adianta tentar me convencer para aquilo que é errado, que não vai me convencer, não. Ou é de Deus ou não é. Ou vai para o céu ou não vai. Igreja não é brincadeira. E nunca foi. Toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo, igual eu li isso aqui, está compreendendo o que eu estou falando. Agora as pessoas que estão batizadas no Espírito do diabo, nesse momento tá com uma raiva terrível. Isso aí não é pregação. Não pode falar isso. Se espanta o pecador, não espanta não. Tenho mais de 20 anos de estrada servindo a Jesus. Minha formação é pela Academia Teológica Paulo Leva Macalã de Brasília. Nem do Rio de Janeiro, não é, de Brasília. Matrícula 33.280.
que até isso já chegaram a caçar o meu mandato na formação teológica. Se lascaram, se deram mal, bem feito. Tá achando que eu tô brincando? Não tô brincando na obra de Deus, não. Tudo que eu fiz foi orientado pelo Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Agora fica aí induzindo o povo a mentira, trazendo mentira, apoiando mentira. Sabe que não existe na Bíblia. E fica aí, e o que que tem? Tá todo mundo fazendo. Não esqueça, porque tá na Bíblia. Do mesmo jeito que Deus tirou um povo do Egito, destruiu também depois os que não creram. Confere aí minhas redes sociais. Confere aí todas as minhas redes sociais. Eu sou cadastrado em quase 20 redes sociais. Você me encontra com o mesmo nome, Gelson Bezerra Oficial. Vai lá ver no meu canal no YouTube. Os vídeos que tem lá, não mudei não, irmão. Eu ainda continuo a mesma coisa. A única coisa que mudou em mim foi a aparência. Já tô velho, já tô acabado, já tô com o pé quase que na cova, pertinho já de partir dessa vida para outra. Aí nos meus últimos dias, já quase partindo para a eternidade, vou fazer que nem um montão aí, distorcer a Bíblia? Deus me livre, irmão. Quero ir pro céu, não quero ir pro inferno. Quem quiser ir pro inferno, ó, que vá sozinho. Agora, eu entrar nessa onda, não vou entrar mesmo. E detalhe, se me silenciar, me colocar no banco, irmão, tem rua pra mim. Tem rua, tem estação de trem, tem condução e tem as lives aqui, ó. As minhas lives aqui. É o que eu tô falando com meus amigos, que são de outros ministérios. Silenciaram eles, irmão. Aí eu expliquei pra ele qual é o silêncio. Ó, estão te silenciando por causa das sacerdotisas de Aserá, ora. Eles querem já colocar o modismo, acompanhar o modismo que está aí no mundo todo, e se esqueceram que isso aconteceu na Europa Ocidental, as igrejas se destruíram. Começou assim, silenciando os homens todos. E quando eu falo os homens, é aqueles que estão com a verdade, tá? Não os que estão com a mentira, não. Porque tem muita aí que não está com a verdade. Não ensina a Bíblia como a Bíblia é. Esses sim tem que ser silenciado. Agora, ficar fazendo plateia pro mentiroso, quando chega o verdadeiro que é colocar no banco, isso aí não é de Deus não, isso é do diabo. É o diabo que tá fazendo isso. E detalhe, eu tô falando isso em favor dos meus amigos, que foram silenciados, sem motivo nenhum. Eu perguntei a eles, tu bebeu? Tu fumou? Tu prostituiu? Tu roubou o dízimo da igreja? Tu fez alguma coisa errada? Hein? Tu botou batom? Tu botou brinco? Tu botou uma saia? Não, irmão, Deus me livre, nunca vi isso não. Então não tem motivo para você ficar no banco. Então o último motivo é o modismo das sacerdotisas de Aserá. É isso. Mas como é que o irmão fala sacerdotisa de Aserá? Se não fosse assim, o Apocalipse não estava relembrando sobre Jezabel. Novo Testamento, Jezabel já estava morta há muito e muito tempo. Ministério de Jesus, levantando os apóstolos. Um dos apóstolos, na ilha de Pátima, escreve para a igreja de Tiatira sobre o espírito de Jezabel que estava reinando na igreja de Tiatira. Vai lá ver lá, ó. Eu vou abrir aqui. Glórias a Deus. Aqui, ó. Eu conheço Bíblia, irmão. Não adianta que não vai me enganar, não. Ó, igreja de Tiatira, mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engana os meus servos, que se prostituem e como dos sacrifícios da idolatria. Entendeu? É isso que está acontecendo, ora. Não, pela omissão dos homens, Deus está fazendo assim, pela omissão... Ah, pelo amor de Deus, pô. Eu sou muito observador, meu irmão. Sou muito observador, meu irmão. Fico só observando. E sou estrategista no mundo espiritual. Tem coisa que eu finjo que eu não estou percebendo nada. Eu estou vendo tudo. Glórias a Deus. Por isso, meus amigos, se você realmente é batizado com o Espírito Santo, você vai viver a verdade e pregar a verdade como a Bíblia é, sem agradar ninguém. Agora, se você está batizado no limão ou está batizado na carne, você nunca vai levar a verdade como a verdade é.
Já tentaram me parar, você acha que não tentaram me parar, não? Já tentaram, se lascaram, se deram mal. Foram lá, buscaram lá, fizeram um levantamento lá, glórias a Deus, do meu mandato, para ver se realmente eu estava formado pela Academia Teológica de Brasília. Se lascaram, se deram mal. Se deram mal. A formação que eu fiz foi orientada pelo Espírito Santo. Foi Deus que mandou fazer, que eu não ia fazer não. Mas Deus mandou fazer e o Espírito Santo falou comigo assim: faça, porque no tempo e na hora certa vão tentar te silenciar com a desculpa que você não tem seminário. E isso aconteceu, realmente esse tempo chegou. Vieram com a desculpinha, ó, não vão te tirar do altar, você precisa se preparar mais, você precisa fazer um seminário, você está pregando igual um louco aí, isso aí não é a palavra, que não sei o que. Eu olhei assim, ué, que é isso? Se cumpriu tudinho na minha vida. Outra coisa que está se cumprindo na minha vida, tanto na minha vida como da produção que está aqui. Tu envelhecerás dentro da minha casa, e quando chegar o tempo certo, eu te recolherei. Olha aqui, irmão. Ó, cabelo branco aqui, barba branca, ó, aqui. Olha o chupação para trás, ó. Fábio Gomes sabe, ó. Lado direito, lado esquerdo e no coração. Glórias a Deus. Tudo está acontecendo na minha vida. Agora, eu, pertinho de ir embora para a eternidade, distorcer a Bíblia, esquece. Procura outra pessoa para poder somar contigo no erro. Porque eu, quer ir para o inferno, vai sozinho. Continuando. Versículo 17. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Irmão, isso aqui é profundo. Deus está querendo limpar, Jesus está querendo limpar, o Espírito Santo está querendo limpar. Eles querem fazer a limpa dentro da igreja, mas você tem que se pôr à disposição. Se realmente você tem o Espírito Santo, você vai pregar a verdade. Não precisa você pregar a vida de ninguém não, meu amigo e minha amiga. Não precisa se citar um nome não. Fale só o que está na Bíblia sobre pecado, juízo e justiça. Para limpar, como é que se limpa, irmão? É assim, ó. Quem bebe vai para o inferno, quem fuma vai para o inferno, quem se prostitui vai para o inferno, quem distorce a Bíblia vai para o inferno, quem concorda com o cargo que a Bíblia nunca autorizou vai para o inferno, aquele que não seguir conforme está escrito vai queimar no fogo do inferno. Jesus falou isso para os fariseus. Como escapareis da condenação do inferno? Aí eles com a cara mais deslavada. Inferno? Que inferno? E você acha que eles não sabiam o que era o inferno? Se lá no livro de Isaías, eles liam a Torá, mas liam também os livros à parte, que era Isaías, entre outros livros. Acho que eles não sabiam o que Jesus estava falando. No livro de Isaías diz que os homens estavam tão ousados que eles chamaram Satanás para conversar. Vamos fazer uma aliança aqui, Satã? Se de repente eu for para o inferno, ó, dá uma maneirada nos açoites, vamos lá? Ah, o capeta para enganar eles, o diabo para enganar eles, os demônios para enganar elas. Tá ok, tá firmado o nosso acordo. Mas partiu, meu amigo, dessa vida para outra. Jesus falou, não tem acordo com o diabo não, tá? Lá é onde o bicho não morre, o fogo não apaga e é gritos e ranger de dente no inferno. Deus quer usar você para fazer a limpa dentro da casa do Senhor, pregar uma mensagem de verdade, uma mensagem que restaura, uma mensagem que renova, uma mensagem que batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus. Deixa Deus te usar, meu amigo. Deixa Deus te usar, minha amiga. Não fica enganando ninguém, não. Eu ainda avisei. Não é obrigado a ficar nas minhas redes sociais. Não é obrigado a ficar. Aí depois fica de malcriação aqui dizendo que não está gostando do que eu estou falando. Você não é obrigado a me ouvir. É só você procurar uma rede social onde está todo mundo indo para o inferno. Vai para lá. Aqui não. Aqui é só quem tem compromisso com a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Estou na igreja há mais de 20 anos, meu amigo e minha amiga. Eu jamais imaginei ia ver o que eu estou vendo hoje. E outra, a ousadia de querer silenciar os servos de Deus. Isso é ousadia. Pela omissão dos homens,
Deus está fazendo assim? Ele não enjoa desse título de Débora, não. Não enjoa, não. Deus me livre, irmão. Entrar numa onda dessa. Deus me livre. Eu não quero ir pro inferno. Eu quero ir pro céu. Agora, a palavra para restaurar é essa. É o que eu estou falando aqui. Glórias a Deus. Vamos andar um pouquinho mais para terminar? Assim, demonstrando muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Isso aqui deve ser anunciado ao povo. Não pode esconder a verdade. Entendeu? Tem que ser anunciado ao povo. Não pode esconder a verdade. Quero dizer uma coisa aqui para vocês. Nas minhas redes sociais e mídias sociais. Vocês perceberam que eu não tenho assim quase hora certa para entrar. Mas eu vou definir agora um horário certo, que eu estou me programando para isso. Nesse horário vai ser o horário oficial. Eu vou estar dentro desse horário fazendo live todos os dias. Só que eu estou vendo um jeito para não me atrapalhar aqui em casa, não me atrapalhar na minha família e não me atrapalhar no meu trabalho. Então eu vou estar fazendo aqui live todos os dias. E todos os dias você vai ouvir verdade assim, sem fazer rodeio. Graças a Deus que eu não dependo de dízimo nem oferta. Eu não dependo de dízimo nem oferta. Graças a Deus. Por isso que eu posso pregar com liberdade aqui e na igreja. Vê lá como é que é as pregações que eu prego na igreja. Já tem novidade lá no meu canal no YouTube. E daqui a pouquinho vai ter mais que eu vou lançar, hein? A pregação de hoje de manhã, dentro da saudação, na consagração. Daqui a pouquinho da tarde, se eu tiver a oportunidade. E à noite eu vou estar trazendo uma pregação oficial numa igreja que eu fui convidado. Glórias a Deus. Daqui a pouquinho vai ter novidade aí no meu canal no YouTube aí para você ouvir verdades assim, sem rodeio. Glórias a Deus. Para terminar agora. Sendo, porém, o tétrarca de Herodes repreendido por ele por causa de Herodia, mulher de seu irmão Felipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todos os outros ainda esta, de encerrar João num cárcere. Meu Deus, vou beber até água, minha gente. Agora a tampa da chaleira vai voar. Meu Deus do céu. Tá preparado? Tá preparado para voar comigo agora para a eternidade? Quando a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 3, do versículo 19 e 20, João Batista estava pregando no deserto. Senão tu não vai compreender, deixa eu falar isso. João Batista estava fazendo cobra virar ovelha. Toda vez que chegava um sacerdote lá, que é capenga na fé, ele apontava raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vidoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Era assim, quando era o povo, ele falava, arrependei-vos, porque é chegada a voz do reino dos céus. Quando era um religioso, raça de víboras, converta-se. Então João estava ali fazendo cobra virar ovelha. E era uma maravilha. Mas de repente, irmão, não chegou só uma cobra, chegou além da cobra. Além de chegar a cobra, ainda chegou o bode junto. A mensagem de João Batista estava tendo uma repercussão tão grande no deserto que chegou no palácio, chegou no reino, chegou no governador, chegou nos prefeitos e todo mundo começou a comentar. Tem um homem aí que tá que nem um louco lá no deserto, pregando uma mensagem sinistra, fazendo cobra virar ovelha, e o negócio tá interessante, até os sacerdotes tá descendo o sarrafo, não tá aliviando para ninguém. Então os homens poderosos daquela época ficaram curiosos, foram lá. Só que Herodes e sua mulher não esperavam que ia tomar a palavra de repreensão, porque um homem cheio do Espírito Santo, meu amigo, ele fala a mesma verdade. Não tem esse negócio de ficar fazendo rodeio, não. Glórias a Deus. Aí Herodes foi até João. Quando ele começa a se aproximar de João, João vê ele, João Batista, e aponta direto para Herodes, dizendo assim, Rei Herodes, larga essa mulher que não é tua, é do teu irmão. Você está em adultério. Você está em fornicação. Larga essa mulher que não é tua, é do teu irmão. Irmão, Herodes tomou uma pancada de uma tal maneira
Ele ficou assim, meio aéreo, olhou. A Herodias, a mulher dele, ó, ficou irada e Herodes se retirou dali. De acordo com a palavra, não foi só essa repreensão que rendeu para jogar Herodes na prisão, porque esse foi o motivo. O que rendeu mais, sabe o que foi? Aqui, ó. E acrescentou a todas as outras ainda esta, de encerrar João no cárcere. Além do adultério, que João pregou contra o adultério de Herodes, também o que rendeu que tinha mais coisas. Entendeu? Aí, junto com a cúpula também dos religiosos da época, os saduceus, os fariseus, os herodianos e os religiosos da época já estavam todos ali tramando para parar ou para frear a mensagem de João Batista, porque na cabeça deles, eles pensavam assim, ó, a gente tem que parar João aí, meu amigo, senão daqui a pouquinho a nossa mamata vai acabar, a nossa mamatinha vai acabar, glu, 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 glu. Entendeu? Tem que parar ele. A mensagem que ele estava pregando, olha o que ele fez, ele repreendeu até Herodes, e Herodes está querendo fazer reunião com a gente. A preocupação deles, amiga, era a mamata. Entendeu? Não era porque João estava pregando com autoridade. É porque estava sobrando para todo mundo, irmão. Até o Satanás ali teve que se retirar. Você entendeu? Era cobra, era serpente, era jararaca, era jacaré. Tudo que estava aparecendo ali, João Batista estava passando rodo, estava pregando a verdade, estava anunciando, estava mostrando o pecado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu só apenas estou batizando com água, mas vem um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo e do fogo de Deus, irmão, ele prega a verdade como a verdade é. Irmão, eu posso até dar uma maneirada. Come, irmão, come, irmão, come, irmão, come, irmão, come. O que é isso? Você vai maneirar? Calma, deixa eu explicar. Não desvia aí, não. Deixa eu explicar. Vamos lá. Eu posso até dar uma maneirada, irmão. No meu trabalho, não sou obrigado a pregar. Existe uma lei trabalhista que protege aqueles que gostam de pecado. Então, lá eles se dão bem. Não dá para me falar o que eu falo aqui. No meu trabalho, tem que dar uma maneirada. Na rua, eu dou uma maneiradazinha. Apesar que não tem lei na rua, mas tem que dar uma maneirada. Nas condução, a gente dá uma segurada, dá uma rateada, fala um pouquinho mais rápido. Na verdade, volto de novo, hein? Vai falando. Nas condução de trem, nos ônibus, eu falo, no monte dá para descer um sarrafo que tá ali nós e o anjo ali, falando a verdade. Agora, na igreja, eu me omiti, não falar a verdade na congregação, pode ter certeza, irmão, estou em pecado. Não tenho dúvida. Se eu tô na igreja, na congregação e não falo a verdade, é porque eu tô compactuando com o pecado de alguém ou eu mesmo já estou em pecado. Essa que é a realidade. Nua e crua. Não, irmão, que isso? É que tem gente lá que não está acostumado. Não está acostumado porque você não ensina, ora. Tem pessoas, irmão, dependendo da igreja, já está tão acostumado com o pecado que quando você fala que o pecado é errado, não, meu pastor falou que não tem nada a ver. Meu pastor falou que Deus só quer o coração. Aí depois chega lá em cima, aí bate nas portas lá dos portões celestiais. Ô, anjo, abre a porta aí. Eu vou entrar no céu. Céu? Céu? Calma aí, espera aí. Aí o anjo vai lá pegar o livro. Ó, teu nome não consta aqui no cartório celestial, não. Espera aí que eu vou pegar o outro livro, o livro da condenação. Ó, tá aqui. Você tem direito de ficar no céu, não. Não, o meu pastor me garantiu que o céu, eu vou morar no céu. Céu? Calma aí. Livro das obras. Ó, tá aqui, ó. Você cometeu esse tipo de pecado aqui, ó. Por isso que você não... Não, mas o meu pastor falou que não tinha nada a ver. Esse problema é teu com o teu pastor, meu. Tu já morreu mesmo, ó. Tem nem mais como você recuperar o tempo perdido. Morreu, então desce. Calma aí, Criador. Tem uma pessoa aqui na porta das mansões celestiais. Falou que quer entrar no céu, mas está enquadrado nisso aqui, no livro das obras. Céu? Céu que é céu?
Amarrem-se aí com pé, irmão, e lança lá nas traves exteriores. Céu? É assim que Deus vai fazer, irmão, com essa cara. Céu? E o teu pastor comprou algum terreno aqui em cima para te garantir céu? Céu é só para aqueles que obedecem a palavra de Deus e é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Cuidado, hein? Tome muito cuidado, hein? Nem sempre você vai ouvir uma palavra como essa igual eu estou pregando aqui, hein? Nem sempre. Ah, você está julgando. O problema seu é esse. Você não analisa aquilo que eu estou falando. Tudo para você eu estou julgando. Tudo para você é discriminação. Tudo para você é preconceito. Ah, é por causa disso que tu vai pro inferno. É por causa disso que tu vai pro inferno. Entendeu? Não, irmão. Todo mundo vai pro céu. Céu? Ah, então a pregação de Jesus não vale mais, a pregação dos apóstolos não vale mais, João Batista perdeu a cabeça à toa no deserto, João Batista foi preso à toa, quer dizer, João Batista foi preso à toa no deserto e perdeu a cabeça à toa na prisão? É isso? É isso que você quer dizer? Irmão, começa a analisar as escrituras para você não acabar se perdendo. Que a salvação é uma vez só. Uma vez perdida, já era. Aí João é preso. Você acha que Jesus não sabia, não, da prisão de João? Avisaram a Jesus. Ô, Jesus, João, seu primo, está preso. Jesus abaixou a cabeça, imagino que a lágrima até desceu. O tempo dele acabou. Porque era necessário, está escrito na Bíblia, era necessário que João fosse preso e morresse para já iniciar o ministério de Jesus. Quando João perde a cabeça, irmão, aí inicia-se o ministério. Por isso que João Batista falou assim, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Meu amigo e minha amiga, tome muito cuidado com a salvação de sua alma. Porque uma vez perdida, é irrecuperável você se salvar novamente. Por isso que a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, para saber se ainda está no caminho. O que eu tenho visto hoje, nesses dias atuais, muitas pessoas desobedecendo a palavra de Deus, que vão tudo queimar no fogo do inferno. Tudo queimar no fogo do inferno. Essa pregação de hoje foi aquilo que eu tive a noção hoje, aquilo que eu ouvi hoje, o pastor Robson pregando na consagração. Que mensagem, que Deus abençoe ele grandemente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar mais forte ao teu coração e vos iluminar mais e mais segundo a luz do Evangelho da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até uma próxima, se Deus quiser.